Se você, assim como eu, é fascinado pelo universo sombrio e enigmático do Batman, prepare-se para mergulhar nas profundezas deste iceberg. Muito além dos filmes e quadrinhos que conhecemos, existem histórias esquecidas, projetos cancelados e curiosidades bizarras que revelam facetas inesperadas do Cavaleiro das Trevas. Desde encontros com o sobrenatural até crossovers improváveis. Esta jornada vai testar o quão bem você realmente conhece o Vigilante de Gotham. Bem-vindo ao iceberg definitivo do Batman. Batman, quando chegarmos na Batcaverna, posso fazer uma bate-boquinha? Pode, Salsicha. Todos faremos um lanche. Bate-leite e biscoitos para todos. Bate-leite? Gotham City é a cidade fictícia onde o Batman opera. Sua primeira menção nos quadrinhos foi em Detective Comics 48, de 1941. O nome foi inspirado no apelido de Nova York, Gotham, dado por Washington Irving. Gotham é frequentemente representada como uma cidade sombria e opressiva, repleta de corrupção e criminalidade. Sua arquitetura mistura estilos góticos, Art Deco e industriais, refletindo a dicotomia entre sua beleza e decadência. Além de Nova York, Chicago e Pittsburgh também influenciaram a estética de Gotham. Filmes como o da trilogia Dark Knight e The Batman de 2022 filmaram cenas nessas cidades para capturar a essência urbana de Gotham. Gotham é famosa por abrigar vilões como Coringa, Charada e Pinguim. A cidade é muitas vezes retratada como um catalisador que molda os antagonistas do Batman, tornando-a um personagem central nas histórias. Pega a sua luzinha e vai pra casa. Gotham é minha. Refere-se ao universo cinematográfico criado por Tim Burton, com os filmes Batman, de 1989, e Batman Returns, de 1992. É conhecido por seu tom gótico e estilizado. Michael Keaton interpreta Bruce Wayne e o Batman nesse universo. Uma teoria de fãs que sugere que todas as histórias de Batman escritas por Frank Miller, como O Cavaleiro das Trevas Retorno, Batman Ano 1 e All-Star Batman e Robin, fazem parte de um mesmo universo, mesmo com inconsistências óbvias. Um filme planejado como sequência de Batman e Robin, de 1997, que incluiria o Espantalho como vilão principal e Harley Quinn, reimaginada como a filha do Coringa, foi cancelado devido à má recepção de Batman e Robin. Relaciona-se a representações controversas de Batgirl. O exemplo mais notório é a cena implícita de sexo entre Batgirl e Batman no filme animado Batman: A Piada Mortal, que gerou críticas por não acrescentar absolutamente nada à trama original. O item absurdo introduzido em Batman e Robin, de 1997, onde Batman usa um cartão de crédito personalizado, é amplamente zombado por fãs devido à falta de realismo e ao tom camp do filme. Uma referência icônica ao spray repelente de tubarões usado por Batman no filme de 1966, Batman The Movie. É uma piada recorrente no fandom sobre os gadgets absurdos da época. O conceito de filme que começou a ser discutido nos anos 2000. Um roteiro inicial intitulado Batman vs Superman Asylum foi desenvolvido antes de ser engavetado, com o projeto sendo revivido em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, de 2016. Introduzido na série Dark Knight's Metal, de 2017, o Batman cria uma versão do Batman do Dark Multiverse, Terra 22. Ele nasce quando Bruce Wayne é infectado por uma toxina liberada pelo Coringa ao ser morto. Essa toxina transforma Bruce em uma combinação de si mesmo e do Coringa, um estrategista brilhante, com a psicopatia do palhaço do crime. Uma fase em que o Jim Gordon assume o manto do Batman, após a aparente morte de Bruce Wayne, utilizando uma armadura tecnológica conhecida como Bat-Robô. Essa história ocorre na série Batman dos Novos 52.
uma versão alternativa e psicodélica do Batman, do planeta Zur-En-Nar. Apareceu pela primeira vez nos anos 50 e foi reinterpretada por Grant Morrison como uma personalidade secundária criada por Bruce Wayne. Um projeto especulado, mas nunca realizado, que adaptaria a série animada Batman Beyond. Fãs frequentemente clamam por essa adaptação, com Michael Keaton, sugerido como Bruce Wayne mais velho. Um personagem cômico introduzido nos quadrinhos como uma vaca que Damian Wayne resgata e transforma em um membro da Bat-família. É vista como um alívio cômico. Batman cruzou várias vezes com Scooby-Doo, notavelmente em The New Scooby-Doo Movies, dos anos 70, e mais recentemente em Scooby-Doo e Batman, Os Bravos e Destemidos, de 2018. Introduzido em World's Finest Comics 156, de 1966, Bizarro Batman é uma contraparte imperfeita do Batman, criada pelo vilão Bizarro. Ele é uma tentativa fracassada de replicar a genialidade e a moralidade de Bruce Wayne. Uma graphic novel de Elseworlds que reimagina Batman na era vitoriana, investigando os assassinatos de Jack o Estripador. Foi adaptada para um filme animado em 2018. Um arco de história onde Barry Allen altera a linha do tempo, resultando em Thomas Wayne se tornando o Batman após a morte de Bruce. Esse universo é um dos mais populares no multiverso DC. Uma trilogia da graphic novel chamada Elseworld Batman Drácula explora o confronto de Batman com Drácula, incluindo títulos como Red Rain e Bloodstorm. Um vilão com metade do corpo de Batman e metade do corpo de Superman aparece em histórias clássicas da Era de Prata como um inimigo absurdo e poderoso. Um personagem mágico da quinta dimensão, semelhante a Mr. Milkias Pitlick, mas obcecado pelo Batman. Ele frequentemente cria confusões com seu entusiasmo. Um vilão de baixo nível, cujo tema é baseado em pipas, tornou-se um personagem cult após aparições em histórias modernas como o Batman de Tom King. Uma história clássica onde Batman usa trajes de cores diferentes a cada noite para confundir os inimigos e proteger a identidade secreta de Robin. Um arco de quadrinhos de 2000 onde o Coringa rouba os poderes de Mr. Milkias Pitlick, o da quinta dimensão, com habilidades divinas. Com esses poderes, o Coringa remodela o universo à sua imagem caótica. Um Elseworld em que Bruce Wayne se torna um Lanterna Verde em vez do Batman. Essa história explora como essa mudança afetaria o universo DC. Um tema controverso devido a implicações implícitas de subtexto gay nos primeiros quadrinhos, especialmente na Era de Ouro. Este tópico foi explorado em livros como Sedução dos Inocentes, Santa Imaginação. The Lego Batman Movie de 2017 é uma animação que mistura humor e ação, sendo uma paródia do universo do Batman. O filme é uma celebração de toda a mitologia do personagem, brincando com seus traumas, vilões e histórias clássicas. Absolute Batman é uma série de quadrinhos lançada em 9 de outubro de 2024, escrita por Scott Snyder e ilustrada por Nick Dragotta. Essa obra marca o início do selo Absolute Universe da DC Comics, oferecendo uma reinterpretação moderna do Cavaleiro das Trevas. Uma graphic novel publicada em 1996,
criada como uma campanha contra minas terrestres. A história mostra Batman enfrentando os horrores das minas, mas sem supervilões tradicionais. O tom pesado é reforçado pelo desfecho trágico, destacando a destruição causada por esses dispositivos. Uma minissérie de 2000, escrita por Mike Mignola, mistura Batman com o universo de HP Lovecraft, apresentando monstros cômicos e uma ambientação gótica. Bruce Wayne enfrenta criaturas Lovecraftianas, enquanto descobre segredos ancestrais de Gotham. Após Arkham Knight, havia planos para um quinto jogo, centrado em Damian Wayne, como Batman, em uma Gotham futurista. Pouco foi revelado além de rumores sobre gameplay expandido e novos personagens, mas o projeto foi descartado. Refere-se a uma história peculiar em que Selina Kyle usa um traje mais felino do que o usual. Essa ideia foi popularizada por alguns fãs como uma fase furry da personagem, principalmente nos anos 90, quando houve experimentação com o visual. Lançado em 1993 como parte da linha Elseworlds, escrito por G.M. DeMatteis e ilustrado por Eduardo Barreto. A história imagina um universo em que a nave alienígena que transporta o bebê Superman cai na mansão Wayne, em Gotham City. Ele é adotado por Thomas e Martha Wayne e recebe o nome Bruce Wayne. Um quadrinho raro distribuído em lanchonetes Subway para promover produtos ou séries animadas do Batman. Esses materiais promocionais tinham histórias simplistas, mas são itens cobiçados por colecionadores. Baseado na história Gotham by Gaslight, esse jogo foi planejado com uma ambientação vitoriana, mas foi cancelado em estágio inicial de desenvolvimento. Imagens e conceitos vazaram, mostrando um jogo promissor. Parte do universo Amalgam Comics, Dark Claw é uma fusão de Batman e Wolverine. Ele enfrenta vilões como Hiena, uma mistura do Coringa e Dentes de Sabre. Uma versão bizarra do Batman dos anos 50, onde ele ganha poderes magnéticos após ser atingido por uma máquina. O traje listrado preto e branco é uma das escolhas visuais mais inusitadas da história do personagem. Uma história de Elseworld, inspirada em Frankenstein. Bruce Wayne é um cientista que revive o cadáver do pai como um monstro para combater o crime. A história explora a obsessão e os limites éticos do herói. Um jogo baseado no filme The Dark Knight estava em desenvolvimento pela Pandemic Studios, mas foi cancelado devido a problemas de produção. A arte conceitual e mecânicas de combate prometiam um jogo ambicioso. Um quadrinho Elseworld ambientado nos anos 40, onde Batman é um detetive noir. A narrativa explora o mistério de assassinato, com versões alternativas de personagens clássicos de Gotham. Historicamente, Selina Kyle foi retratada em algumas histórias mais ousadas nos anos 70 e 80. Essas representações geraram controvérsias e influenciaram a sexualização da personagem. Um dos gadgets mais icônicos de Batman, sua evolução vai desde simples bumerangues até dispositivos tecnológicos com rastreamento e explosivos. Variantes como o Batclaw surgiram em várias mídias. Um crossover entre Batman e Spirit, criado por Will Eisner, lançado em 2006, mostra os heróis se unindo contra uma conspiração criminosa envolvendo seus respectivos vilões. Escrita por Frank Miller, essa série é famosa por sua representação controversa de Batman como um personagem violento e abusivo, além do famoso bordão "I am the goddamn Batman". De 1991, escrita por Alan Berner e desenhada por Norm Breyfogle,
Originalmente parte da linha Elseworld, Holy Terror Batman imagina uma Gotham governada por uma teocracia autoritária. Bruce Wayne é um agente do regime até descobrir que seus pais foram mortos por causa de suas ações contrárias à igreja governante. Ele então se torna o Batman para expor a corrupção da igreja. No evento Black Cast Night, Batman brevemente recebeu um anel da tropa dos Lanternas Amarelos, simbolizando seu domínio sobre o medo. A ideia ficou restrita a um momento curto, mas marcante. Existem 3 séries de quadrinhos publicadas pela DC Comics e IDW Publishing entre 2015 e 2019, além de uma animação lançada em 2019 chamada Batman vs Tartarugas Ninjas. Lançado em 2017 como uma minissérie escrita e desenhada por C.M. Murphy, a história apresenta um Coringa que recupera sua sanidade ao tomar uma medicação experimental e assume a identidade de Jack Napier. Napier usa sua inteligência para expor as falhas do sistema de justiça de Gotham e o impacto destrutivo da vigilância de Batman. Ao longo da trama, Napier ganha apoio público, enquanto Batman é marginalizado como um vigilante violento. Batman vs Predador, uma minissérie em 3 volumes publicada pela DC Comics e Dark Horse. Batman enfrenta um predador que chega a Gotham para caçar. O predador vê Batman como um oponente definitivo devido às suas habilidades. Batman vence com um traje especial e muita estratégia. Batman e Aliens, histórias onde Batman enfrenta os icônicos Xenomorfos. No primeiro crossover, Batman descobre uma instalação secreta, onde cientistas faziam testes com os Xenomorfos. E Batman e Aliens 2, continuação da primeira história, com novos desafios envolvendo os aliens. Um vilão obscuro da Era de Ouro, conhecido por sua obsessão por centavos. Ele é a razão da existência da moeda gigante na Batcaverna, um dos ícones visuais mais reconhecíveis. Uma vilã menos conhecida, Orca é uma mulher transformada em uma criatura semelhante a uma orca, devido a experimentos genéticos. Apesar de sua origem trágica, é frequentemente tratada de forma cômica. Uma releitura moderna de Batman por Geoff Johns apresenta Bruce Wayne como um herói inexperiente e mais humano, explorando novas dinâmicas com Alfred e outros personagens. Uma série animada de curta duração, com foco em vilões menos conhecidos, como o Professor Pig e Magpie, traz um estilo de animação 3D e uma abordagem mais sombria. Um vilão menor que se reinventou como um estrategista e hacker no submundo do crime, ajudando outros vilões a planejar ações contra heróis. Refere-se ao filme solo do Batman, estrelado por Ben Affleck, que foi cancelado após vários atrasos e problemas criativos. O roteiro exploraria o Asilo Arkham. Após Batman e Robin, de 1997, havia planos para um filme solo do Robin, estrelado por Chris O'Donnell. O projeto foi cancelado devido à recepção negativa do filme anterior. Em The New Batman Adventures, os visuais dos personagens foram simplificados e modernizados. Algumas mudanças, como a aparência do Coringa, dividiram opiniões entre os fãs. Um crossover único entre Batman e o ilusionista Harry Houdini. Essa graphic novel ocorre em Gotham, durante a virada do século XIX para o XX. A trama mistura mistérios e sobrenatural, com ambos investigando o desaparecimento de crianças e enfrentando um vilão com toques místicos. A ambientação gótica e o confronto entre ciência e magia são destaques. Uma história em estilo noir que reimagina Bruce Wayne
como um detetive particular nos anos 40. Este Elseworld retrata Gotham como uma cidade sombria infestada por corrupção, com Bruce enfrentando conspirações e conflitos internos. O tom é muito mais adulto e psicológico. Um crossover peculiar onde Batman e Starman se juntam a Hellboy para combater uma sociedade secreta nazista. A história combina elementos de aventura pulp, misticismo e ação sobrenatural, destacando as interações entre os três heróis. Um mangá criado por Kiya Asamiya, que reimagina Batman enfrentando vilões clássicos em um cenário japonês. A história mistura mistério e drama psicológico, com Bruce Wayne investigando um novo tipo de droga que transforma usuários em versões de seus maiores inimigos. Batman e Homem-Aranha já se uniram em dois crossovers distintos. O primeiro é Disorder Minds, onde eles enfrentam o Coringa e o Carnificina. O segundo, New Age Dawning, coloca Ra's al Ghul e o Rei do Crime como vilões. Ambos são celebrações dos maiores heróis de seus respectivos universos. Um dos vilões mais bizarros do Batman. Esse personagem possui olhos em suas pontas dos dedos, resultado de um experimento. Embora inicialmente tenha sido visto como um vilão absurdo, versões mais recentes o retratam como um inimigo assustador, conectado ao sobrenatural. Um filme animado japonês que transporta Batman e seus aliados para o Japão feudal. Repleto de influências de anime, a história representa batalhas épicas entre Batman e seus vilões, que também são adaptados no contexto samurai e ninja. Um jogo de tiro multiplayer, onde os jogadores assumem o papel de imitadores do Batman ou do Coringa. Apesar de ser pouco conhecido, tornou-se cult por seu humor e jogabilidade criativa, destacando o impacto cultural dos dois personagens. Um conceito obscuro de um quadrinho não publicado, que teria introduzido uma versão sobrenatural do Batman. Poucas informações concretas estão disponíveis, mas seria parte de um arco experimental. Uma minissérie que explora o retorno de Bruce Wayne após os eventos de Final Crisis. Preso no tempo, Bruce atravessando diferentes eras, desde a pré-história até o Velho Oeste, enquanto tenta voltar ao presente, em uma celebração da história do personagem. Uma série live-action lançada em 2002 que segue as aventuras de Oráculo, Caçadora e Canário Negro. Embora tenha durado apenas uma temporada, tornou-se famosa entre os fãs por sua abordagem original e personagens femininas fortes. Um projeto animado cancelado que reimaginaria os personagens de Gotham como adolescentes em um colégio. A proposta foi considerada muito caricata e acabou não saindo do papel. Um dos primeiros seriados cinematográficos do Batman, conhecido por apresentar a Batcaverna e consolidar muitos aspectos visuais do herói. Apesar de suas limitações técnicas e de orçamento, é um marco histórico. Um documentário que narra a história de Miles Scott, um menino com leucemia que realizou o sonho de ser o Batman por um dia, graças à fundação Make-A-Wish. Sua jornada emocionou milhões ao redor do mundo. Um projeto não realizado que exploraria a juventude de Bruce Wayne antes de se tornar o Batman. Muitas das ideias foram reaproveitadas em Smallville e Gotham. Continuação do seriado de 1943, com Batman e Robin enfrentando um novo vilão. É famoso por sua ingenuidade e pelo baixo orçamento, mas ajudou a popularizar os personagens no pós-guerra. Um especial de TV de 2003, onde Adam West e Burt Ward, Batman e Robin da série dos anos 60, relembram suas aventuras com humor e nostalgia. É uma homenagem à série clássica.
Uma série de comerciais dos anos 2000 que utilizavam o Batman para promover o sistema OnStar. Apesar de ser uma campanha publicitária, os comerciais recriaram o estilo dos filmes de Tim Burton. Uma versão alternativa do filme Batman Forever, que teria mais foco na psique de Bruce Wayne. Até hoje, fãs pedem o lançamento dessa versão, que promete um tom mais sombrio. Uma versão do filme Esquadrão Suicida dirigido por David Ayer, que teria mais cenas do Coringa e uma narrativa mais coesa, ainda não foi oficialmente lançada, mas é constantemente pedida pelos fãs. É uma coleção de histórias do Batman publicada durante a Segunda Guerra Mundial, compilada por Roy Thomas. Explora como o personagem foi usado como propaganda e inspiração patriótica durante a guerra. Um filme da Liga da Justiça, planejado por George Miller, de Mad Max, que teria Armie Hammer como Batman. Cancelado pouco antes das filmagens, é um dos maiores EC do universo cinematográfico da DC. Embora oficialmente Batman e Daredevil pertençam a universos diferentes, suas semelhanças geraram interesse em crossovers entre os dois heróis. Alguns exemplos e pontos de interesse incluem fanfiction e fanarts, comparações em HQs, pistas em crossovers existentes, quadrinhos como JLA Avengers e outros que mostram encontros entre universos muitas vezes fazem referência a heróis semelhantes como Daredevil e Batman, sugerindo que eles poderiam interagir bem em um crossover. Uma história dos anos 50 onde Batman é magicamente transformado em um bebê, mas mantém sua inteligência adulta. Esse arco é um exemplo do estilo absurdamente surreal das histórias da Era de Prata dos quadrinhos. Um projeto experimental de Andy Warhol, intitulado Batman Drácula, foi filmado sem permissão da DC. O filme, que mesclava Batman com o vampirismo de Drácula, é considerado perdido, embora fragmentos tenham sido exibidos em exposições de arte. Refere-se às reações polarizadas à introdução de Batwoman nos quadrinhos de 2006, especialmente por ela ser uma das principais protagonistas LGBT da DC. Algumas críticas vieram de leitores conservadores, enquanto outros apoiavam a representatividade. Uma minissérie em quadrinhos, de 1999, que une Batman e Tarzan, é uma aventura ambientada na África, envolvendo a recuperação de uma relíquia sagrada roubada. Esse crossover explorou as similaridades entre os heróis em combate e imoralidade. Um roteiro não produzido, de 1966, que teria juntado o Batman da série de Adam West com Godzilla em um filme. O projeto foi descartado devido a problemas logísticos e orçamentários, mas o conceito ganhou popularidade entre os fãs. Um projeto de animação planejado após o sucesso de Batman série animada, que focaria em um Robin mais jovem e dinâmico. A série foi descartada para dar lugar a outros projetos animados do universo DC. Um jogo mobile de 2016, lançado como parte do marketing no filme Esquadrão Suicida. O jogo, embora não centrado em Batman, gerou especulação entre fãs sobre sua ligação com o universo do Cavaleiro das Trevas. Após o sucesso de Anne Hathaway como Mulher Gato em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, Christopher Nolan considerou um spin-off focado na personagem. O projeto nunca avançou devido ao término do envolvimento de Nolan com a franquia. Forrest Walley é um criador de conteúdo no YouTube, conhecido por suas animações stop motion, com figuras de Lego. Ele ganhou fama nos anos 2000 por suas produções bem-humoradas e criativas, frequentemente envolvendo personagens da cultura pop, incluindo Batman.
um crossover em quadrinhos de 1991, onde Batman e Juiz Dredd se enfrentam e depois se unem para combater o vilão Juiz Morte. O estilo violento e sombrio agradou fãs de ambos os universos. Houve vários rumores de projetos do Coringa no DCEU que nunca foram adiante, incluindo filmes focados exclusivamente no personagem de Jared Leto e um prelúdio envolvendo sua ascensão ao crime. Uma série de sketches no YouTube do canal College Humor, satirizando Batman como um herói desajeitado e socialmente inepto. A série ganhou grande popularidade pela interpretação humorística do personagem. Um jogo supostamente planejado como sequência da série Arkham, mas nunca anunciado oficialmente. Rumores indicavam que o jogo envolveria a parceria de Batman com Robin em um combate ao crime organizado. Um filme solo do Exterminador foi planejado para o DCU, com Joe Manganiello como vilão. Cancelado após mudanças no direcionamento criativo da DC, o projeto teria mostrado o confronto entre Batman e Exterminador. Um jogo de 2003 para GameCube e Xbox foi amplamente criticado por sua jogabilidade e controles problemáticos, embora apresentasse uma história interessante envolvendo Ra's al Ghul e Gotham. Refere-se a projetos abandonados dentro da DC Animated Universe, como séries ou filmes baseados em personagens secundários do universo de Batman. Um arco nos quadrinhos de 1998 em que Gotham é devastada por um terremoto. Esse evento foi precursor de No Man's Land, uma saga que reconfigurou o status quo de Gotham. Um comercial de 1989 representando o Batman no filme de Tim Burton. Diet Coke. Em uma campanha promocional, é lembrado como uma curiosidade peculiar envolvendo o personagem. A frase é dita por Dick Grayson no primeiro episódio da série Titãs de 2018 da DC Universe com HBO. Durante uma cena de combate, após derrotar brutalmente inimigos, Grayson solta a frase em um tom de desprezo para marcar sua independência de Batman. Um crossover em quadrinhos, onde Batman e o Justiceiro se encontram. Seus métodos conflitantes criam tensão, mas eventualmente eles colaboram contra o crime. Refere-se à luta pelo reconhecimento de Bill Finger como o co-criador de Batman. Durante anos, apenas Bob Kane foi creditado, mas Finger teve papel crucial na concepção do herói e seu universo. Publicado em 1981 como parte da série DC Special Series 27, esse crossover foi escrito por Len Wein e desenhado por José Luiz Garcia Lopes. É uma das colaborações mais lembradas entre DC e Marvel. O vilão principal é o Coringa, que se alia ao Líder, um inimigo clássico do Hulk. Juntos, eles planejam usar raio gama para aumentar seus poderes. Batman enfrenta o Hulk em um combate direto, tentando usar táticas inteligentes para compensar a força esmagadora do gigante Esmeralda. Em algumas histórias em quadrinhos recentes, Harley Quinn é mostrada grávida, especialmente em arcos como Injustice. A trama explora sua tentativa de se distanciar da vida de vilã e do Coringa para proteger seu filho. A Justice Buster é uma armadura criada por Batman no arco de histórias Endgame dos quadrinhos da DC Comics, projetada para derrotar cada membro da Liga da Justiça. Ela possui armas específicas contra os superpoderes de cada herói, como vapor de magnésio para desorientar o Flash.
O final alternativo do arco A Death in the Family refere-se ao resultado diferente caso os leitores da época tivessem votado para que o Robin, Jason Todd, sobrevivesse. Essa decisão foi explorada em adaptações como o filme interativo da DC, Batman Death in the Family. Batman é conhecido por seus veículos extravagantes, além do Batmóvel, incluindo o Bat-Sub, Bat-Jet e o excêntrico Rainbow Batmobile. Muitos desses veículos aparecem em histórias antigas, refletindo um período mais camp do personagem. Uma piada recorrente em diferentes mídias do Batman, incluindo a série animada Batman Beyond, onde é mostrado um pôster de um fictício Batman The Musical. Apesar de nunca ter sido produzido, a ideia é lembrada como um conceito bizarro e satírico. Uma série baseada no arco de quadrinhos No Man's Land foi planejada, mas nunca saiu do papel. Ela teria explorado Gotham após um terremoto, quando a cidade é isolada do restante do mundo e dominada por facções criminosas. Após o sucesso de Batman O Retorno, um spin-off focado na Mulher Gato, de Michelle Pfeiffer, foi anunciado, mas nunca concretizado, devido a mudanças nos planos da Warner Bros. Mulher Gato de 2004, estrelado por Halle Berry, era inicialmente planejado como um tie-in com o universo de Batman de Tim Burton. No entanto, o projeto se afastou do personagem e se tornou um filme independente amplamente criticado. Uma série animada centrada no Asa Noturna foi sugerida após o sucesso de Batman série animada. No entanto, nunca foi oficialmente anunciado, possivelmente devido a limitações orçamentárias e logísticas. Durante os anos 90, havia planos para uma série animada combinando as histórias de Batman e Superman, expandindo o universo compartilhado das séries animadas, mas acabou se transformando no As Novas Aventuras de Batman e Superman. Uma adaptação live-action do arco Superman Red Son foi especulada, mas nunca confirmada oficialmente. A ideia era explorar um Superman soviético em um universo alternativo, possivelmente com um papel menor para o Batman. Escrita por Neil Adams, essa série de quadrinhos é amplamente criticada por sua narrativa confusa e bizarra, envolvendo elementos como dinossauros, a caverna subterrânea de Gotham e viagens épicas. Parte da série Elseworlds, Scare of the Bat, reimagina o Batman como Elliot Ness durante a era da Lei Seca, perseguindo o mafioso Al Capone. Um curta-metragem dirigido por Sandy Colora, em 2003. O Batman persegue o Coringa em um beco e acaba enfrentando criaturas inesperadas, um alien e um predador. Foi amplamente aclamado por fãs e críticos por sua fidelidade ao personagem, com muitos considerando uma das melhores representações live-action de Batman, mesmo sendo um curta amador. Parte de um crossover da DC Comics com a Looney Tunes. Esse quadrinho de 2017 surpreendeu ao trazer uma história sombria e bem escrita onde o Batman enfrenta Elmer Fudd. Um curta independente de 2021, produzido pela Bad and Soon Productions, conhecido por suas produções de alta qualidade no universo de super-heróis. O filme foca em um confronto psicológico entre Batman e o Coringa, onde o palhaço do crime tenta provocar o Batman ao abordar temas como morte, perda e moralidade. La Mujer Murciélago. Esse é o título original. É um filme mexicano de 1966, dirigido por René Cardona. A história mistura o gênero de super-heróis e horror. A protagonista é uma versão feminina do Batman, que atua como uma justiceira mascarada, investigando crimes misteriosos e enfrentando um cientista louco que
que está criando criaturas híbridas ao extrair glândulas de lutadores de luta livre. Essa teoria sombria sugere que Bruce Wayne, em um momento de trauma psicológico extremo, teria matado os próprios pais. A hipótese explora a ideia de que o jovem Bruce não conseguiu lidar com a pressão e o comportamento abusivo que alguns fãs sugerem que Thomas Wayne poderia ter tido. Como resultado, sua mente bloqueou a memória e criou a narrativa do assalto por Joe Chill. Essa ideia é puramente especulativa e contradiz a maioria dos cânones, mas é usada em fanfics e discussões sobre os aspectos psicológicos obscuros do Batman. Essa teoria propõe que Alfred Pennyworth, o fiel mordomo de Bruce Wayne, seria na verdade o verdadeiro vilão por trás de muitos eventos. Argumenta-se que Alfred pode ter manipulado Bruce desde pequeno, aproveitando-se de seu trauma para moldá-lo em um vigilante obcecado, garantindo assim que ele permanecesse dependente. Algumas versões extremas sugerem que Alfred foi cúmplice, ou até mesmo responsável, pela morte dos pais de Bruce, com o objetivo de controlar a fortuna dos Wayne. Esse conceito aparece em algumas histórias Elseworld e no universo de fanfics. Essa ideia explora a possibilidade de que o Batman realmente existe em nossa realidade. Teorias conspiratórias apontam para indivíduos ricos, misteriosos e reclusos que poderiam financiar uma vida de vigilante. Uma dessas figuras frequentemente apontadas seria Elon Musk, devido à sua obsessão por tecnologia avançada. Essa teoria peculiar surge de interpretações alternativas, em que Harley Quinn desenvolve um relacionamento com Bruce Wayne. Alguns fãs especulam que a obsessão de Harley pelo Batman rivaliza com sua devoção ao Coringa. E em certas histórias Elseworld ou fanfics, os dois formam uma parceria improvável. Uma ideia recorrente é que a química entre eles poderia ter sido explorada em universos paralelos ou futuros distópicos, onde Gotham é controlada por ambos. Essa teoria se baseia em interpretações sombrias do estado mental de James Gordon. Em versões alternativas ou histórias mais pesadas, especula-se que o comissário Gordon, incapaz de lidar com a corrupção de Gotham e a natureza interminável da luta contra o crime, comete isso. Alguns fãs conectam essa ideia no arco de A Piada Mortal, onde Gordon é mentalmente torturado pelo Coringa, sugerindo que ele nunca conseguiu se recuperar totalmente do trauma. Ao mergulharmos nas profundezas do iceberg do Batman, o que encontramos é mais do que uma coleção de histórias, teorias e lendas urbanas. Cada camada representa um reflexo da complexidade do personagem e de como ele se conecta ao público, um espelho das sombras e segredos que cada um de nós carrega. O Batman transcende a figura de um vigilante mascarado. Ele é um arquétipo, um símbolo que evoluiu ao longo das décadas para se tornar um receptáculo de nossas ansiedades mais profundas, nossos medos mais primordiais e nossas esperanças por justiça em um mundo corrompido. Mas assim como Gotham nunca pode ser totalmente salva, o iceberg de Batman nunca deve ser totalmente explorado. A cada resposta surgem mais perguntas. O verdadeiro mistério não é sobre quem é o Batman, mas sobre o que ele representa. Uma luta interminável contra o caos, dentro e fora de nós mesmos. Talvez ao explorar este iceberg, nós mesmos possamos enfrentar nossos medos e encontrar força na escuridão. O Batman, afinal, não é apenas um herói. Ele é uma ideia que, assim como Gotham, vive nas sombras.